Boa tarde a todos. Meu nome é Luciano Abib, eu sou de Porto Alegre, tem os gaúchos aqui, né? Colorado, sou jequiano também agora, né? Eu estou em Joinville há 22 anos. E entrei para o movimento há pouco tempo, né? Já vim, como tu falou, né? Com aquela ideia de infância do gaúcho, da Revolução Farroupilha, do 20 de setembro, e aquilo cresce no meio da gente. Quando eu conheci o grupo, né, me deu uma satisfação bastante grande por conhecer de que forma e como estava sendo direcionado a ideia do movimento. Que eu acho que era isso que eu procurava, de uma forma diferente, para me dizer insatisfeito com a situação do Brasil atual, né? Então, eu vou apresentar para vocês, dentro de um projeto rápido, de 20 minutos, divididos com o Daniel, que é especialista na área de redes sociais, né? O trabalho referente ao jornalismo, aonde que ele entra na divulgação dos movimentos, quais as necessidades, qual é o histórico, quais os interesses dos grandes empresários e políticos com relação às mídias, que para nós, todos nós sabemos quem, no caso, são hoje, né, que detém o poder no país. Então, gente, nós vamos dar uma olhadinha nas 4 mídias que nós temos, que é jornal, rádio, TV e internet, tá? Cadê o Celso? Está aí? Não está? Mas a gente deu uma modificada um pouco no jornal lançado do movimento, e nós já criamos um filho dele, que em breve estará na rua, né? Aqui nós temos a participação do Celso, do Júlio, como no dia da palestra que aconteceu em Joinville, onde nós conseguimos, né, o apoio dos diversos radialistas de Joinville. Aqui, no caso, é o radialista Toninho Neves, da Rádio Colom AM. Aqui embaixo nós temos no programa Cidade em Ação, da TV da Cidade, que é um canal fechado, né, que tem aproximadamente 15 a 20 mil assinantes, onde ele pôde trocar ideias com o jornalista João Francisco. E uma coisa legal é que o João Francisco, ele é contra a ideia do movimento. No entanto, ele fez um debate simplesmente fantástico, porque o João Francisco tem a história na cabeça. E os dois acabaram conversando como se estivesse num botequim. Foi fantástico a conversa, né? E aqui, algumas informações relativas à internet, que nós sabemos o grande poder que ela tem hoje, né? E que depois de passar do processo do jornal impresso, né, nós passamos a conquista e manipulação das pessoas através da grande rede de internet. Vocês conhecem esse logotipo? Então já comecem a se cuidar a partir de agora. Bom, na questão do jornal, se vocês não sabem, né, não foi impresso a primeira vez, né, mas ele tem uma história muito antiga, desde 59 antes de Cristo, onde o imperador Augusto, né, através de um dos seus grandes políticos e militares, ele propunha a divulgação das coisas do Império através de escritos, né, na pedra, para serem colocados à disposição da população em diversos locais, né? E, casualmente, uma coisa interessante... Opa, deixa eu voltar aqui. Tem que ter o cuidado aqui de... Olhem aqui, ó, o termo, por ordem de Júlio César, trazendo a listagem de eventos ordenados pelo ditador. Conceito romano do termo, na época, né? Então, ou era o ditador... Quem era o ditador? O próprio Augusto, o imperador Augusto. Depois, na sequência, nós tivemos, através do papel, né, o alemão Johann Gutenberg foi o segundo no mundo a usar a impressão, né, dos tipos móveis. E, lógico, por volta de 439, após o chinês Bi Sheng, no ano de 1040.
mas o inventor da impressão mesmo foi o Gutenberg, né? No século... Agora começa a questão dos interesses, minha gente. Olha aqui, ó. No século XVIII e XIX, os líderes políticos tomaram consciência do poder que os jornais poderiam ter para influenciar a população. E proliferaram, né, os jornais de facções e partidos políticos. E aí começa a criação dos grandes jornais do mundo, né? Inclusive o The Times, né, de Londres, que começou a circular em 785. E um detalhe importante aqui embaixo, deixa eu ver aqui, o The Guardian... aqui, ó, em 1833 foi fundado o New York Sun, primeiro jornal popular, vendido a $0,01. Você se lembra daqueles filmes que apareciam os menininhos vendendo, né, o jornal? Olha a notícia! Então, já partia da premissa naquela época, e eles trabalhavam com isso, os empresários, que começaram a ver o poder que tinha da manipulação da mídia e do interesse pessoal, de que quanto mais eles fossem vender, mais pessoas leriam aquela notícia. E, a partir daí, as revoluções industriais, as comerciais, começaram a surgir e a se efetivar. Então, o jornal impresso, ele foi o grande passo para que isso acontecesse, né? E com a demanda e a facilidade das pessoas em lerem esse produto, ele começou a se tornar muito mais importante ainda para a população atual. O Brasil conheceu mesmo o jornal lá, ó, em 1808, com o Correio Brasiliense, quer dizer, não é o Correio de Brasília, né, era o Correio do Brasil, tá? E a Gazeta do Rio de Janeiro. Tá? Um detalhe importante desses dois jornais, olha, editado e impresso em Londres, pelo exilado Hipólito da Costa. Imagina o tempo, naquela época, que o jornal fosse impresso lá e chegasse aqui. A notícia já tinha se passado. Só que nós não tínhamos ônibus, nós não tínhamos aviões. Então, para a pessoa que chegava, ao qual chegava a notícia, na região que ela estava, a notícia era quentinha, certo? E como disse o Júlio, né, houve um grande interesse da colônia de segurar muitas notícias do Império, né, junto às suas colônias. E, dessa forma, lógico, a notícia era manipulada, até que o governo, o Império, teve o interesse, então, de também começar a participar e começava a manipular a informação para as suas colônias. Particularmente aqui na região sul do Brasil, nós temos... Eu estou falando em grande mídia, eu não vou falar em pequenos jornais, e eu vou dar uma ressalva ao final. Por quê? Porque os pequenos jornais são a âncora das pequenas cidades. Não é a grande mídia que está lá, no caso impressa, é o pequeno jornal. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos ali o jornal Zero Hora e o Correio do Povo, que circulam em todo o estado do Rio Grande do Sul. No Paraná, a Gazeta do Povo e o estado do Paraná. E aqui em Santa Catarina, os principais, que é o ND, no caso, eu estou exemplificando aqui no caso de Joinville, né? E a notícia é de Joinville. E mais o Diário Catarinense, que circula em todo o estado. Nesse poderio econômico que nós temos aqui, quem é que manda? O chamado Grupo RBS, que até então, né, até o início do ano, detinha o poder dos dois estados. E por questões econômicas, financeiras, e investigações e multas que haveria de receber, teve que fracionar o seu poderio econômico. Vendeu a operação de Santa Catarina e ficou apenas a base em Porto Alegre com a operação do Rio Grande do Sul. Então, hoje, quem detém o poder do jornal aqui, de toda a mídia de Santa Catarina, não é mais o Grupo Gaúcho. Ele foi vendido, está separado, né? E
E lá no Rio Grande do Sul ainda tem, né, no caso, e única e exclusivamente, os 2 jornais, que ficam na faixa aí, por exemplo, o Correio do Povo, ele é impresso em torno de 250 a 300 mil exemplares distribuídos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Ele é mais um formato de folhetim, que as notícias são curtas, né? Enquanto a Zero Hora explora, o Grupo RBS explora muito a questão do investigativo, uma informação maior e um investigativo. Tá? Aqui eu faço uma observação interessante com 2 notícias, que um caso é o editorial e uma notícia que foi dada na coluna. No mesmo veículo, que é o Jornal Notícias do Dia, né, onde, se vocês lerem o editorial, vocês ficam pasmos. Inclusive foi motivo de direito de resposta. Júlio, deu certo? O Júlio está aqui? Está lá, está fora? Mas o Júlio entrou com um pedido de direito de resposta em função desse título aqui. E no mesmo jornal, dando apoio e falando sobre o movimento, né? Então, foram pesos diferentes, né? Mas, lógico, o que ficou dito aqui no jornal foi muito ruim para nós. Em compensação, aqui foi muito bom, porque mostrou um evento do movimento e o colunista que fez a publicação, ele, para vocês terem uma ideia, é o mais lido de Santa Catarina. Ele passa, inclusive, do Jefferson Saavedra, do Jornal Notícia, e de todos os colunistas do Diário Catarinense. É incrível, mas isso aqui, inclusive, é auditado pelo próprio jornal. E todo mês o Luiz Veríssimo coloca lá as 5 colunas mais lidas de Santa Catarina. E ele, ultimamente, nos últimos 6, 7 meses, tem sido o primeiro lugar. Então, para nós, de uma certa forma, foi excelente a informação que foi passada para ele. E aqui embaixo nós temos, eu coloquei aqui um apanhado da internet, mas que saiu no jornal Diário Catarinense, né? A volta do polêmico grupo que defende a separação do sul do Brasil. Casualmente, o Júlio estava em Florianópolis, no dia que saiu o comentário na TV, que ele colocou na coluna, ele reclamando, né, e detonando o grupo de trabalho do separatismo. Enfim, assim, um exemplo, quando eu falei do radialista Toninho Neves, que a gente vai ver um pouco mais à frente, ele no programa, ele foi assim, extremamente correto no recebimento aos céus, né, e se posicionou de forma positiva ao grupo. Isso para nós foi muito bom, porque o Toninho Neves aqui em Joinville também é um grande formador de opinião. Aqui nós temos, finalmente, a questão do rádio, né? Então, vocês sabiam que existem 2 grandes inventores do rádio no mundo? E, casualmente, um é gaúcho? Né? Então, o padre... Opa, passou? Landel de Moura, exatamente. Só que o Marconi, que é um italiano, né, ele, um ano antes, ele conseguiu fazer com que houvesse o reconhecimento de que ele teria feito a transmissão de voz, né, através de um programa realizado na Itália. Só que o que foi feito na realidade lá não foi o que o Landel de Moura fez, que foi uma transmissão real, né, com os meios necessários na época, e olha a distância que ele conseguiu. Na época, para nós, hoje aqui é menos que a rádio comunitária, né, 8 quilômetros. Tá? Então, o pessoal, alguns dizem que é Marconi, o italiano Marconi, mas o brasileiro reconhece o Landel de Moura como criador da rádio, né? Aqui na região sul do Brasil, as principais rádios que comandam o jornalismo, né, são vinculados, lógico, ainda ao Grupo RBS. Tá? Nós temos diversidades da Rede Atlântida, que é fantástico, né? A Rádio Guaíba de Porto Alegre, a Rádio Clube, aqui de Joinville, e a CBN de Florianópolis, né, que são grandes veículos de comunicação. Tá? Aqui deixa eu só ver aqui se está passado. Nós temos aqui uma... Deixa eu ver se está aqui na... Opa!
Aqui nós temos uma entrevista que o Celso realizou lá no programa do Osman Lincoln, que é um dos maiores comunicadores de Santa Catarina, tá? Inclusive é apresentador da Trimania aqui no estado. O Osman é um grande apoiador, ele se declarou ao vivo no movimento, foram quase 1h30 de programa, e eu vou só introduzir aqui para vocês. Pode dar o clique ali. Eu estou vendo em Brasília, eu quero fazer um país aqui nosso aqui. Vamos separar esse troço aí. É muita canalice, né? Que anda acontecendo no Brasil. É petrolão, é lava-jato, é confusão. Meu querido Celso, eu quero ver se eu estou falando. Deutscher? Exatamente. Deutscher? Deutscher. Isso é nacionalidade? Suíça-alemã. Suíça-alemã. Tá bom. Então já vi. Estamos há 160 anos no Brasil, graças a Deus, somos brasileiros hoje. Maravilha. Sul-brasileiros. Legal. Me diga uma coisa, você vai palestrar sobre o movimento O Sul é o Meu País. Eu gostaria que você explicasse para os nossos queridos rádio ouvintes o que vem a ser esse movimento. Osman, deixa antes eu te dizer uma coisa. Pois não. Eu sou jornalista também. Rapaz, eu fiquei impressionado contigo, homem de Deus. Eu nunca mais via em rádio um radialista se expressar. Se o público ouvinte vê você aqui fazendo rádio, você vai ver o radialista o nosso, aquele antigo. Hoje o nosso radialista, ele tá assim, muito paradão, muito, sabe, fechadinho no cantinho, tem uma câmera olhando ele ali, ele tá assim. Você é o cara que ainda gesticula aqui, que você fala, que grita, que... Isso daí é a essência do radiojornalismo. Eu aprendi isso na faculdade, cara. Muito e lá, obrigado. os professores diziam para nós, você, estando no estúdio ou estando na rua, tu tem que te expressar, é o teu corpo inteiro que fala. E eu achei maravilhoso, cara. Eu me emocionei aqui vendo tu falar. Sério mesmo, não tô de sacanagem. Muito obrigado. Me dá um ponto no meu microfone aqui, por gentileza. Isso, aumenta aí. Agora, sabe o que é, o Celso? Eu quando venho para o rádio, para começar, eu não acho que é um trabalho, né? Eu venho com satisfação, porque eu venho... Gente, eu acho incrível como o Celso, ele envolve na hora de fazer a entrevista. Porque primeiro ele conquista o entrevistador, né? Eu acho que isso é uma premissa de todos nós quando vamos fazer uma entrevista. Não é o fato de puxar o saco, é conhecer a quem está se entrevistando e está sendo entrevistado, né? Eu teria o maior prazer, por exemplo, de ir no programa do Pretinho Básico, em Porto Alegre, né, para todo o Brasil, para todo mundo, e ter 15 minutos com aquele pessoal falando sobre o movimento. Eu tenho certeza que nós íamos levar uma grande pedrada no início e que no final nós íamos sair muito bem e por cima da carne seca, como a gente fala. Porque assim, ó, eles dão a chance, eles apertam, mas eles dão a chance de tu falar. Eles interrompem um pouco e depois eles vão compreendendo. Lógico, quando tu sai do programa é uma coisa. Tem o Celso Brito, nosso advogado da Gaúcha. Cláudio Brito, desculpa. O Cláudio Brito, há mais ou menos um mês e meio atrás, ele também colocou no programa dele, no domingo à noite, as questões do movimento. Tá? Algumas coisas não foram boas, mas ele conseguiu justificar algumas coisas interessantes que foram rebatidas. Advogado, constitucionalista também. É muito bom. Ele teve agora, acompanhou todo o processo do impeachment lá em Brasília e fez todo, discorreu sobre o processo. Mas ele costuma dizer que se acontecer essa divisão, ele vai embora. A gente pode dizer o seguinte, que aquele que não está satisfeito, né? Se vamos supor que porventura aconteça o que nós desejamos, ele vai ter todo o direito de pegar e botar a perna, não sei, ô Júlio, para São Paulo? Ou passo para o Rio de Janeiro? Dá para pular, passa para o Rio de Janeiro. Mas que ele vai ser muito bem-vindo para nós, para consumir os nossos produtos, né? E aproveita para fazer foto, porque depois a neve e tudo mais, ele vai voltar como turista. E vai ter que pagar o tax room lá, como é que é a taxa do táxi lá, né? Enfim, então eu acho que nós temos que conquistar o pessoal da mídia, que é extremamente importante, mas sempre argumentando,
trabalhando isso. E como é que nós podemos fazer isso aí? Gente, tem que ter aproximação com o pessoal da mídia. Não adianta simplesmente tu pegar um e-mail ou fazer uma ligação. Fulano, estou te passando o material. Não. Tem que ter relacionamento. Isso é uma coisa extremamente importante. Tem que conhecer o pessoal, né? Outra, passar um documento por passar, principalmente para a grande mídia, não dá certo. Não dá certo. O interesse econômico, financeiro e político é muito maior do que aquilo que nós defendemos. Então, nós precisamos fazer o quê? Além da aproximação, cercar o pessoal de uma certa forma, eu diria assim, trazer para algumas reuniões, convidar para um almoço, trocar uma figurinha, tem que abrir esse canal de comunicação. E tem que ter um profissional já ligado, uma pessoa conhecida e ligada aos jornalistas, tá? Seja de rádio, seja de TV ou seja de jornal. Eu, por exemplo, tentei nas 2 vezes, na semana da palestra, tentei fazer com que saísse coisas no jornal, tanto a notícia como no ND. A resposta que eu tive, e eu tive a infelicidade de que uma das ações foi no dia que passou a tocha. E eu fiquei com aquilo na cabeça, vai dar certo ou não vai dar certo? Moral da história, eles me pegaram, acho que foram umas 3, 4 páginas falando sobre a tocha. E a editora me falava, Luciano, não vai ter espaço para colocar alguma coisa? Eu falei, pô, mas que sejam, Luciano, não tem espaço. Pô, e no dia seguinte fui lá e não tinha espaço nenhum para ter colocado nada de nota, eles ocuparam tudo. A tocha nos derrubou, literalmente, tanto no jornal ND, quanto no A Notícia. Agora falando... Oi? Foi... Tudo era motivo para que as coisas, né, focassem a tocha. Qualquer coisa era motivo para isso, né? Agora nós falamos um pouquinho sobre televisão, né? Quem não conhece Assis Chateaubriand, ele praticamente trouxe a televisão para o Brasil. Era um mega empresário da comunicação, tinha jornais em poder dele, e isso é mais um exemplo do que acontecia, né, na época onde começaram as conquistas e a venda e compra das grandes edições, TV, rádio e jornal. Assis Chateaubriand é um grande exemplo disso, né? Ele era dono da Rede Tupi. Quem conheceu, quem se lembra, era o índiozinho, né? Era do meu tempo de criança. Eu morava em Porto Alegre e sempre tinha, no final da tarde, a chamada do índiozinho, né? Em 65, gente, a Rede Globo entra no ar, através do canal 4, né? Não era essa logotipia, era outra, tá? E quem se lembra do antigo programa Silvio Santos? Era o programa Silvio Santos, né? Não existia Sistema Brasileiro de Televisão. Então, ele tinha uma rede enorme no Brasil e aconteceu de fazer a mesma coisa que o Grupo RBS, né? Porque antigamente era TV Gaúcha, Rádio Gaúcha. Ele transformou o Grupo Silvio Santos no Sistema Brasileiro de Televisão. E hoje também é outra potência nacional. Aqui atuam, em Santa Catarina, né? A RBS TV, agora partilhada, tá? O SBT, através de Lages, mas com sede em Florianópolis, a RIC Record, do Pastor, né? E a TV Bandeirantes, de Santa Catarina, tá? Eu não sei se pega mais alguma coisa aqui, fora assim, de Joinville, Florianópolis. Quem tem aqui de Santa Catarina que tem mais uma... São essas os canais de TV que pegam aqui, né? A Rede Vida, mas aquela é da Católica, né? Isso, exato. Aqui eu vou dar a introdução para vocês da conversa. Tu pode clicar que foi feita, né? Da entrevista que foi feita na TV da cidade com o Celso. Boa noite. A Inglaterra separou-se da Europa. Há dentro da Espanha, pelo menos com certeza, 3 movimentos separatistas fortes. O norte da Itália,
foi encaixada, era povos germânicos, ainda existe um pensamento separatista. No Brasil, o Brasil já foi separado, tinha uma província chamada Grã-Maranhão, lá no norte, e tinha a parte sul do continente, que com a capital na Bahia e depois no Rio de Janeiro, que eram 2 províncias portuguesas. Nesse ínterim, o próprio Pernambuco foi uma província que se reportava direto, uma capitania, depois província que se reportava direto a Portugal. Mas depois do Império, depois foi proclamada a independência e formado o Império, teve alguns movimentos de separação. Desses movimentos, o único que obteve êxito foi o Uruguai, que era uma província, era a nossa província cisplatina, e o resto do Brasil ficou do jeito que está. Ao contrário, foi agregaram o Acre e agregaram outras terras aí. Talvez a mais notável tenha sido o Acre. Pedacinho do Mato Grosso ali também. Mas ali por negociação, pela diplomacia. O Acre não. O Acre, os acreanos foram lá, um gaúcho maluco foi lá e disse, não, isso aqui é Brasil, vou proclamar uma república que nem o Texas fez e depois eu me anexo ao Brasil. E assim foi feito. Mas latente sempre tem a história do Sul. Como seríamos nós se nos tornássemos um país em separado? Aí o tamanho desse Sul sempre é muito discutido, do Paraná para baixo, inclui São Paulo. Eu lembro que o Mato Grosso do Sul, quando surgiu esse movimento, queria se incorporar, mas enfim, esse é um assunto da nossa conversa, da minha conversa com Celso Deutscher. Celso Deutscher é o líder do movimento O Sul é o Meu País. Boa noite, Celso. Boa noite, é um prazer estar aqui, é um prazer nós estar falando desse assunto. E parabéns, você tem uma ideia Eu sou apaixonado por história. Extraordinária. Eu sou apaixonado por história. Então, o Sul, na verdade, o Sul não faz muita coisa de novo, não, como tu bem disse. O Nordeste começou o separatismo muito antes de nós. Muito antes. Né? O próprio Tiradentes morreu por querer separar Minas Gerais, e não porque ele estava com o ideal de república. A Confederação do Equador, a ideia era que lá o Frei Caneca também foi para o pacote. Por quê? Porque também era considerado separatista. Veja, o movimento Sul é Meu País, ele tem, primeiro, a configuração dele é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Bom, agora ele discorre e começa a trocar figurinha com o João Francisco, né? E dá mais de meia hora de programa. Tá? Mas eu achei, vocês viram a entonação, a conversa inicial do João Francisco? Eu acho que todo jornalista poderia iniciar uma conversa com qualquer um de nós, líderes de movimento ou pessoas convidadas, quando possível, dessa forma, né? Nós vimos, inclusive, algumas últimas entrevistas realizadas com relação à mudança do plebiscito, da data do plebiscito, que foram realizados alguns programas de TV, Jornal do Almoço, deixar claro aqui da RBS, onde 85% do tempo despendido, né, da entrevista, do que foi mostrado, foi exatamente contra o movimento. E 15%, se eu posso dizer bem assim, foi com relação à pessoa que estava falando a favor do movimento, né? Então, há 2 pesos e 2 medidas. E o jornalismo, ele não pode ser assim. Eu, como jornalista, sempre tenho que ouvir, da mesma forma, aquele que acusa e, da mesma forma, o acusado, para tirar a minha conclusão e fazer com que a opinião pública tenha a sua conclusão. Então, o certo seria que tivesse mais gente falando do movimento, Júlio? Mais gente falando do movimento, né? A favor do movimento e não contra o movimento. E isso nós temos que tentar mudar aos poucos, essa metodologia utilizada com a imprensa. Aqui na sequência, é só para a gente falar sobre a questão dos portais, é rapidinho, tá? Porque eu tenho que passar a bola para o Daniel. Os portais, na realidade, a internet, ela entrou em 87, aqui no Brasil, né? Numa reunião que teve com o governo federal e a USP, e a partir daquele ano ela começou a progredir, né? Quem se lembra do barulhinho lá? Né? O cara acessava o telefone para conseguir acessar a internet, né? Hoje, graças a Deus, está quase bom, não está uma maravilha, né? E a partir dali, o interesse comercial
dos grandes políticos, os grandes empresários, se transportou do jornal impresso para a internet, pela questão da manipulação de massas também. E aqui, ó, isso aqui é atual. Olha o crescimento por segmento da internet aqui, publicidade mensal da internet. 18,6 milhões de reais. Acesso, 14,7 milhões de pessoas. E um detalhe importante, gente, o nosso crescimento de usuários na internet no último ano ultrapassou os 120 milhões de pessoas. Tá? Tem gente que tem 2 até 3 celulares. Nós temos mais de 300 milhões de chips vendidos no Brasil. Vocês imaginam? Deve estar tudo lá no presídio, né? No mínimo. E aqui, eu deixo aqui para vocês a história de como que nós devemos fazer, que é através do relacionamento, né? Ter uma equipe de comunicação no nosso grupo, manter os jornalistas e formadores de opinião informados. As notícias devem ser relevantes e não apenas uma informação qualquer. Procurar ter uma base, um profissional de comunicação, ter a relação de contatos de todas as mídias que for utilizar, abastecer as rádios e jornais do interior com informações constantes, porque o jornal do interior, ele é o jornal que é comunicado com o vizinho, que sai, que as pessoas falam na cidade. Tem que ter esse contato, não só com o jornal, com o radialista do interior também, tá? Criarmos a nossa própria mídia. Está na hora do movimento criar a sua mídia, porque ela tem que ser ouvida do ponto de vista dela. E rebater as informações errôneas sempre, pedir o direito de resposta, porque toda a verdade contada muitas vezes, né, toda mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Tá? Eu passo a palavra agora para o Daniel, e depois eu vou mostrar um videozinho para vocês bem interessante que a gente está produzindo, tá? E que eu acho que vai ser bom para o movimento. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Daniel, sou natural aqui, nascido aqui em Joinville, natural, tenho 37 anos, sou casado, tenho 2 filhos. Não sou o especialista, como eles falaram, entendo um pouco, trabalho com comunicação já há 16 anos e o marketing online é uma das ferramentas que a gente utiliza para poder comunicar, né? Então, vou falar um pouquinho, conheço o movimento, não faço ainda parte atuante, tenho alguns amigos que atuam bastante no movimento, né? Então, acompanho, tive uma reuniãozinha rápida com o Luciano e com o Júlio, foi muito legal, acho que eu tenho muita coisa a aprender e algumas coisas a contribuir também com o movimento, procuro participar daqui para frente mais ativamente. E vou mostrar para vocês aqui, não é nada contra o que o Luciano fala, e muito pelo contrário, para agregar, né? E o marketing online tem uma grande diferença entre as mídias tradicionais que o Luciano colocou, é que nós mesmos conseguimos dar vazão às nossas notícias. A gente não depende de um jornalista aceitar o que a gente fala, a gente mesmo pode publicar através, né, das redes que tem aí no mercado, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, a definição, né, são ações de comunicação na internet para divulgar marca, produtos e até movimentos como esse que a gente tem aqui, né, e dentre tantos outros. Então, a grande diferença das mídias tradicionais, falada há pouco, para essa é que ela usa uma plataforma única que é a internet, né? Todo mundo aqui, eu acho que tem um smartphone no bolso, né? O smartphone ajuda bastante, né, com o crescimento da internet, a gente poder utilizar o marketing digital, né, e o telefonezinho que a gente tem no bolso aqui, ele faz tudo, inclusive ligação, né? Se tem uma coisa que a modernidade fez os nossos smartphones fazer é ligar, porque a gente quase não liga para ninguém mais hoje, né? A gente usa tudo a internet para se comunicar, então essa é uma grande facilidade. Aqui o Luciano falou um pouquinho da internet, né? Então ela foi criada em 1990, na década de 90, por esse cara aí, Tim Berners-Lee, né? E a primeira ferramenta de comunicação criada na internet foi o e-mail. Acho que ainda é uma coisa que se perdura, todo mundo usa, evoluiu bastante, né? Lá no começo, pouca coisa poderia se falar
sobre isso, né? Usava só texto, hoje a gente evoluiu bastante com... Deixa eu ver, então... Tá legal isso aqui, né? Meio fora de ordem, atrapalhadinho, mas tá bom. Então, hoje ainda o e-mail é uma grande forma de se comunicar, né? A gente, para chegar nas mídias tradicionais, a gente usa bastante o e-mail também, mas o relacionamento que o Luciano falou. Então, a evolução da internet, né, do marketing online, há muito pouco tempo atrás, isso é muito pouco tempo atrás mesmo, o Luciano comentou do barulhinho, do descarte. Eu lembro que eu chegava para trabalhar 7 horas da manhã, abria os e-mails, olhava os e-mails, desliga porque ocupa o telefone. 11h30 liga de novo, vê os e-mails, manda, vai almoçar, quando volta o e-mail. Então, era segmentado os momentos que a gente poderia usar a internet. Hoje aqui vocês todos estão, se tiver um sinal de Wi-Fi ou um 3G, estão com a internet na mão. E eu vi alguém lá comentar, depois da meia-noite. Era depois da meia-noite porque não cobrava, né, não saía caro, podia ficar da meia-noite até as 6 da manhã utilizando, baixando vídeo, baixando música e acompanhando as coisas que a gente tinha, né? Então, a internet provocou uma mudança muito grande no mercado também, né? Tanto nós do mercado de comunicação, quanto as empresas tivemos que nos adaptar, profissionais se especializar, o jeito diferente de se comunicar com quem a gente quer, né? No caso aqui são as pessoas para adesão desse movimento, né? Em 95 teve a primeira venda online, que foi um livro pela Amazon. Então, daí se criou o conceito de e-commerce, né? De venda via internet. Em 97, o John Barher criou o primeiro blog, conhecido até hoje, nos moldes de hoje, né? O blog, existem pessoas que viraram blogueiras profissionais, que vivem disso, e o blog é um negócio legal para o movimento, para discorrer artigos, informações, para disseminar essas informações e tudo que se quer com esses movimentos. Então, é uma baita ferramenta de comunicação e de informação hoje, o blog. 97 vai fazer 20 anos ano que vem que existe o blog, e hoje ele está muito fortalecido. A gente usa bastante nos nossos negócios e oferece para os nossos clientes que tenham o seu para gerar conteúdo. Então, uma evolução do marketing online e da internet. Então, no fim dos anos 90, lá surge o Google, né, por esses dois caras aí, Larry Page e Sergey Brin. Todo mundo acho que conhece o Google e sabe a potência que o Google é e a evolução que ele dá hoje para a comunicação e a celeridade que ele dá para a chegada das informações, né? Em 2004 se populariza o SEO. O SEO nada mais é que o cadastro de palavras-chave, né? Então, palavras como separação, independência, tudo quando você vai criar um texto num blog, você coloca para que as pessoas consigam achar nesse mecanismo de busca chamado Google, né? Então, é tudo um trabalho que se faz para não só colocar esse conteúdo, mas também segmentar as palavras que envolvem aquele conteúdo para que nós consigamos achar rapidamente no Google. Hoje você tem duas possibilidades, né? Fazer e colocar as palavras-chave, ou também pagar para que elas tenham relevância na hora da busca. 2008 a Apple revoluciona também a questão da internet, criando a Apple Store. Então você passa a comprar aplicativos as mídias, né, tradicionais, e os jornais criaram aplicativos. Eu mesmo tenho aqui vários aplicativos de rádio, de jornal, então eu consigo ler os jornais aqui no meu celular. Em 2010, a geolocalização. Hoje, alguns que eu conheço, eu vi que colocaram aqui, que estavam aqui nesse momento, hoje. Então, você consegue dizer, eu estou aqui fazendo tal coisa. Então, as pessoas começam a olhar, ele está fazendo o que lá? Está no sul do meu país. O que é isso? Então, gera também uma mídia espontânea, né? As pessoas começam a se interessar, você começa a falar um pouco mais também via geolocalização, e você consegue setar os seus negócios também para que as pessoas consigam fazer isso. Falar um pouquinho da audiência, né? O Luciano falou em 100 e poucos milhões, mas 98 milhões dos brasileiros têm acesso à internet. Lógico que se for você contar o dual chip, tem celular até com 3 chips, então aumenta um pouquinho, mas se for calcular um por pessoa, 98 milhões de brasileiros têm acesso à internet, 53% são mulheres, 47%
são homens, 34% da classe B e 52% da classe C. Aí, esse entre 25 e 54 anos ultrapassa os 60%. Né? E aqui eu puxei um dado que são desses 98 bilhões, 14% estão aqui no Sul. Então, esse é o nosso público, esse é o público que a gente tem que atingir aqui com os nossos conteúdos, falando do movimento. Né? Esse é o panorama que a gente tem para trabalhar. São 14% de 98 milhões de pessoas que a gente pode atingir daqui mesmo. Alguém escreve um texto legal, alguém já publica no Facebook e tem a possibilidade de atingir 14% de 98 milhões. Viu como ficou mais fácil chegar em quem a gente quer chegar a informação? Fica mais simples, e se utilizando as estratégias que o Luciano colocou, complementando com isso aqui, a gente consegue dar vazão às informações e fazer com que mais pessoas entendam, não sejam tão taxativas, negativamente contra o movimento, e passem a entender melhor. Então, a gente pode informar mais, aumentar o nosso engajamento e crescer o movimento cada vez mais e atingir os seus objetivos. Alguns benefícios baixo custo, né? Personalização da mensagem. Então, eu posso escrever alguma coisa sem correr o risco de que um jornalista vai mudar um pouquinho a palavra, porque ele não se encaixa naqueles moldes, né, do que o meu patrão, lá, o dono do jornal, o dono da televisão quer. Então, eu posso eu mesmo escrever. Né? E a velocidade da resposta dos consumidores. Aqui aumenta a interatividade, então a maneira que eu posto alguma coisa, eu já recebo automaticamente uma resposta. Aqui o Júlio teve que ligar para o jornal e dizer assim, cara, eu quero um direito de resposta. Ali ele já poderia colocar com embasamento técnico, com educação, uma resposta a uma coisa que foi colocada que não condiz com o que o movimento pratica. Né? E uma facilidade de espalhar as mensagens. Então, aqui eu abro um parênteses para dizer assim, o Júlio até me comentou, se a gente coloca uma coisa, vem o cara e desce a lenha no movimento, desce a lenha no separatista, desce a lenha. Não se deve apagar comentários maldosos na internet. Você simplesmente responde com embasamento teórico, se defende e esquece. Porque se você apagar, hoje o cara faz print, depois fala, o cara, tu viu, apagou o que eu reclamei. Não foi homem suficiente para deixar. Então, para evitar qualquer problema, responda à altura. A professora que deu uma aula de conhecimento, assim, que muitas coisas eu não sabia também. Então, peça, não sei responder, procurem se embasar, respondam à altura. Né? Essas pessoas que querem só simplesmente apontar o dedo e dizer que isso é errado, e que você, com certeza, você vai ter um know-how maior e vai ter uma efetividade melhor no movimento. O movimento fica um pouco mais sério do que simplesmente apagar. Apagar é complicado. Então, aqui alguns canais, né, desse marketing online, alguns já foi falado. Blogs e sites foram as primeiras ferramentas a serem criadas. Né? Então, das redes sociais, que são as mais fortes hoje, é o Facebook e o Instagram, mas também tem o YouTube, Twitter, LinkedIn, SoundCloud, para botar esses áudios de entrevista lá. Tem uma entrevista lá que foi feita do Celso com o Osman, bota lá para o pessoal conseguir ouvir nesse portal, nesse site. O Google Plus, que é uma rede social do Google que não funciona muito bem. O Wikipedia é um negócio gratuito e legal. É legal ter lá também um perfil do movimento, para quem for procurar, saiba o que realmente é o movimento, quais são os objetivos e tudo mais. E o Foursquare, que é um sistema de geolocalização que eu coloquei lá. E aí, Google e Facebook e AdWords são os investimentos que são infinitamente menores do que você colocar um anúncio no jornal, na televisão ou no rádio, e que, por aquela capilaridade que tem lá, 14% de 98 milhões, eu posso segmentar eles aqui, eu consigo atingir melhor do que um anúncio no jornal, uma entrevista no rádio. Eu consigo, complementando aquelas entrevistas que foram feitas lá com matérias aqui, ou até mesmo pegando aquelas entrevistas e colocando aqui e ainda impulsionando esses materiais, eu consigo chegar no público que eu quero, e muito maior do que no rádio chegou. O Google Analytics é nada mais que a ferramenta para analisar isso aí. Eu consigo medir aonde eu estou chegando, aonde eu chego com essas informações. Essa é uma grande facilidade. Então, por que usar a rede social é interessante? Eu consigo melhorar o relacionamento, eu consigo daqui de Joinville falar com o pessoal de Porto Alegre, de Curitiba,
de Jaraguá do Sul, de Caxias, eu consigo aproximar essas pessoas, fica mais fácil, né? Possibilidade de correção de falhas, além de respostas mais rápidas. Se eu coloquei alguma coisa que não deu surtiu muito efeito, eu consigo recolocar novamente. Se eu mandar um release que mudou alguma coisa no meio tempo, eu não consigo trazer de volta. Essa é uma facilidade que tem nas redes sociais. Eu falo, pô, não ficou legal, muda, altera online mesmo, já está publicado, não vou precisar pedir para refazer ou botar uma errata na próxima edição. Relação custo-alcance, eu falei um pouquinho antes. Com um custo muito menor, você tem um alcance muito maior, né? E por que tem? Porque todo mundo aqui tem um celular e vai conseguir chegar a essa informação. Eu não preciso estar sentado ou com um jornal debaixo do braço, ou sentado na frente da televisão, ou dentro do carro, ou com um radinho. Então, isso não é nem denegrindo as mídias tradicionais, mas é uma facilidade que veio para... e que está aí, é presente, é um pouco recente nas nossas vidas, mas funciona muito bem. E quando a gente tem conteúdo legal para disseminar, funciona muito bem. E a segmentação do público eu consigo colocar no Facebook somente para as pessoas do sul do país. Então, eu não corro o risco de que eu jogue na internet e vá só atingir o público de São Paulo, que não é o nosso objetivo, por exemplo, para trazer as pessoas para o Plebissul. Então, eu consigo fazer um movimento forte para que elas participem no dia, que votem com custo reduzido e atingir só realmente quem a gente gostaria que fosse atingido. Deixa eu arrumar na mão aqui, porque... Então, só as considerações finais aqui, que a gente também já está no adiantado da hora, né, Júlio? A mudança é cada vez mais rápida, né? Pela explanação do Luciano, algumas coisas demoraram mais tempo para mudar nas mídias tradicionais. Na internet isso muda a cada dia, né? A internet deu uma boa melhorada aí sei lá, não dá... A internet fez 20 anos no Brasil esse ano, é muito novo, né? Cresceu com a banda larga, né? Que ainda não é a que a gente gostaria que fosse. Deu uma celeridade muito maior às mudanças, a gente tem que estar toda hora buscando isso. Nada é definitivo, o que eu estou falando hoje, amanhã pode não servir, pode ser reajustado, então a gente tem que estar em constante movimento. Por isso, esse grupo de comunicação que o Luciano coloca é importante para estar avaliando isso e deixando as informações cada vez mais atualizadas. Não existe fórmula mágica, tem que testar mesmo, tem que mandar a informação. Não foi muito bem aceita, arruma e vai mudando. Eu digo assim, a gente troca a asa com o avião no ar, né? Então, não tem muito segredo, não dá... só que, assim, erra rápido e conserta rápido. E, assim, somente criar esses canais todos que a internet nos dá não é o suficiente. Precisa de estratégia. Mais uma vez, estou sendo repetitivo, mas volto no que o Luciano colocou, de um grupo pensando. Precisa de estratégia, precisa dizer o que falar, como falar, para atingir melhor as pessoas. Então, é muito importante ter, mas com consistência. E pensar 360 graus. Pensar na televisão, pensar no rádio, pensar na internet, pensar no jornal, pensar em tudo. Tem que estar cercado. É igual véspera de Natal, tem que cercar o peru, porque senão tu vai passar fome. Então, corre atrás, bota as informações aonde tiver que colocar, atinge o público que a gente quer atingir para ter sucesso, principalmente nesse primeiro momento, no plebiscito. É isso, gente. Obrigado. Se alguém quiser alguma... Aqui é uma mídia social de contatos. Se vocês entrar na internet lá, aboutme/Daniel.Moreira, vai lá, tá o site da minha empresa, o meu Facebook, o meu LinkedIn, tudo concentrado ali. Então, é uma dica para vocês que quiserem concentrar os seus contatos também, é bem interessante. Obrigado.